Louvado seja o santo nome do Senhor. Como a irmã, como os irmãos já falaram. Glória a Jesus. É culto da família. Aleluia. Hoje nós iremos falar sobre a maravilha de Deus, o plano de Deus. Glória a Jesus. Ali a maravilha que Deus fez no começo, no princípio, ali quando o Senhor criou o homem à sua imagem e semelhança, feito ali do pó, do barro, e ali o Senhor tirou uma costela de Adão, e ali ele fez uma mulher. E o Senhor, em Gênesis, Moisés, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz assim que deixará o homem, os seus pais, a sua mãe, e vai se unir à sua mulher, porque ambos ali se tornam uma carne, a partir do casamento, da união entre os dois. E assim gera um fruto, e esse fruto é o Filho, que o Senhor diz na sua palavra, em Salmos 127, do versículo 5, versículo 5, que diz que que os filhos são herança do Senhor. E realmente os filhos são herança do nosso Deus. E nós, os pais, devem cuidar, como a irmã já disse, devem cuidar, devem zelar, devem ensinar no caminho do Senhor, ali junto, porque nós sabemos que o Senhor, um dia Ele vai cobrar do que nós fizemos, se cuidamos bem dos nossos filhos, se ensinamos os nossos filhos, porque os nossos filhos são escolhidos para serem servos de Deus. Os nossos filhos não são escolhidos pelo mundo, mas foram escolhidos pelo Deus, que desde o princípio já tinha planejado tudo, já tinha escrito tudo, que aquele filho seria um servo do Senhor. E assim nós temos essa certeza, que todos os seres humanos estão convidados a serem filhos de Deus. Todos os seres humanos, todos os filhos, todos os pais e mães estão convidados a serem filhos de Deus. E o Senhor fala na sua palavra que todas as almas pertencem a Ele, tanto a do pai, tanto a do filho, tanto da mãe. Então todas as almas pertencem ao Senhor, e todas as almas um dia vão ter de dar conta do que fizeram, porque nós vivemos aqui para fazer a vontade do Senhor, para pregar o Evangelho, para servir ao Senhor com todo o nosso coração. Eu gostaria de ler em Ruth, capítulo 2, e o versículo 1. E tinha Noemi um parente de seu marido, homem valente e poderoso da geração de Elimeleque, e era o seu nome Boaz. E Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo, e apanharei espigas atrás daquele em cujos olhos eu achar graça. E ela lhe disse: vai, minha filha. Foi, pois, e chegou e apanhava espigas no campo após os segadores. E caiu-lhe em sorte uma parte do campo de Boaz, que era da geração de Elimeleque. E eis que Boaz veio de Belém, e disse aos segadores: o Senhor seja convosco. E disseram-lhe eles: o Senhor te abençoe.
Depois disse Boaz a seu moço que estava posto sobre os segadores: De quem é essa moça? De quem é esta moça? E respondeu o moço que estavas posto sobre os segadores, e disse: Esta é a moça moabita que voltou com Noemi dos campos de Moabe. Disse-me ela: Deixa-me colher espigas e ajuntá-las entre as gavelas após dos segadores. Assim ela veio e desde pela manhã está aqui até agora, a não ser um pouco que esteve sentada em casa. Nós conhecemos a história de Ruth. É uma história muito linda. É uma história realmente que nós vemos o poder de Deus na vida daquela mulher, por nome Ruth. Ruth, ela era da geração ali dos Moabitas, né, que pertence ao filho de Ló e a filha dele mais velha, que se chama Moabe. E por ela ser uma moabita, seria muito difícil de ela poder entrar na descendência, na genealogia de Jesus. Porque ela era de um povo estrangeiro, de um povo pagão, que era inimigo de Israel. Então seria impossível dela poder entrar na genealogia do Messias. Mas Ruth achou graça diante do Senhor através do amor que ela sentia pela sogra. Ela era casada com um dos filhos de Noemi, e Noemi perdeu seu marido, perdeu os 2 filhos, e ela tinha 2 noras, que era Ruth e Orfa. E assim, Ruth, chegou o tempo que Noemi falou com Ruth e a sua outra nora que era tempo delas irem embora, voltarem para a terra, continuarem, né, na terra de Moabe, porque eles estavam nos campos de Moabe, e ela queria voltar para a terra de Belém, para Israel, onde ela tinha nascido, pois Noemi era israelita. E houve grande fome em Israel, em Belém de Judá, por conta ali dos homens, né? Naquele tempo dos juízes, o tempo dos juízes foi marcado por uma grande apostasia por Israel, onde o Senhor, quando Israel se voltava a Deus, clamava a Deus, Deus enviava homens valentes para livrar Israel ali daqueles povos que escravizavam eles. E ali o Senhor agia através daqueles homens, como Otiniel, Baraque e Gideão. E o Senhor usou cada homem para libertar o povo de Israel. Alguns estudiosos afirmam que o livro de Ruth poderia ter sido escrito por Samuel no século X antes de Cristo, mas o livro de Ruth não é muito claro em dizer quem é o autor. Mas o livro de Ruth nos conta essa história desta mulher que, quando ali houve a separação, órfã continuou, foi para a terra dela, que também ela era moabita, e ali Noemi conversou com Ruth, e Ruth disse que ela não iria voltar para a terra dela. E ela foi e disse a Noemi que aonde ela estivesse, ela estaria, e o Deus dela seria o Deus de Ruth. A partir dessa declaração, nós vemos uma mulher que decidiu se abrigar nas asas do Senhor. Como Boaz fala a ela em Ruth capítulo 2, como
Boaz fala a ela, em Ruth capítulo 2, que Boaz diz a ela que o Senhor recompensará ela por causa dela cuidar da sogra dela. E a partir disso nós entendemos que nós devemos cuidar da nossa família, da nossa parentela, de todos aqueles que estão próximos a nós. Nós devemos amar a nossa família, zelar. E nós vemos que Ruth tinha um cuidado, um amor tão grande por Noemi, que ficou ali cegando, coletando as espigas após os segadores, os restos ali que sobravam ali das espigas. Desde manhã ela estava ali coletando aquelas espigas, porque ela queria cuidar da sua sogra. E assim, Noemi, Ruth, nós vemos que ela se converteu ao nosso Deus. Ela serviu ao nosso Deus. Essa mulher, ela nos mostra que nós devemos estar firmes, mesmo nas adversidades, mesmo das complicações, nos momentos difíceis, porque esses momentos vão chegar, os tempos que às vezes a tristeza, a angústia, a escassez, mas o Senhor, Ele nunca nos deixa só. E o Senhor proveu para aquela mulher um homem por nome Boaz, que era parente de Elimeleque, o marido de Noemi, e por ele ser da descendência ali dela, de Noemi, de Elimeleque, ali ele quis ajudar Ruth, pois ele sabia que ela era da parentela. E ele quis ali ajudá-la, e ele sempre deixava com que ela ficasse com as moças, não permitia que os moços viessem a fazer alguma maldade a ela, e sempre também ele dava maior quantidade ali para Ruth, porque ele tinha entendido que Ruth lutou por sua sogra, pela amizade dela com a sogra dela, porque Ruth poderia fazer que nem a sua outra nora, deixando Noemi e indo para o povo dela, para o povo moabita. Mas Ruth, ela amou tanto aquela mulher como uma irmã, como uma mãe, como uma amiga muito íntima. E ali Ruth, ela não abandonou Noemi no momento difícil, no momento da angústia dela. E nós vemos o poder de Deus agindo nestas duas mulheres, porque Noemi, ela não desistiu. Noemi, ela não fraquejou. Ela continuou ali servindo ao Senhor. E Ruth também conheceu o Deus de Israel. E Boaz fala com ela que ela saiu do povo dela, dos moabitas, para se unir com o povo de Israel, um povo que ela não conhecia, um povo que ela não sabia o que eles poderiam fazer, já que como ela era moabita, eles poderiam fazer alguma maldade com ela. E ali o Senhor, Ele usou Boaz, usou Ruth para não desamparar Noemi. E o Senhor, Ele é maravilhoso. Ele usa ainda mulheres, Ele usa homens, Ele usa qualquer um que der lugar para Ele usar. Porque para nós podemos ser usados pelo Senhor, nós devemos nos arrepender dos nossos pecados, nós devemos servir ao Senhor com o nosso coração, com todo o nosso coração, amar a Deus com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento. E ali nós seremos usados pelo Senhor. E o Senhor, Ele nos mostra, a partir desta história de Ruth, que nós devemos estar firmes, porque Deus nunca vai nos desamparar, pois Ele é o nosso Pai. Ele cuida de nós como filhos dEle. E ali Ruth, após conhecer Boaz, ela vai falar com Noemi,
ela volta para casa e fala com Noemi que ela encontrou um rapaz, um homem, um Boaz, né? Boaz, que cuidou ali dela, deixando ela ali apanhar as espigas no campo de Boaz. E muito cuidadoso e amoroso, Boaz foi para com Ruth. E ali, Ruth, logo depois, ela conseguiu alimentos, conseguiu espigas, muita alimentação para ela e para a sua sogra. E Ruth, depois, Noemi começa a conversar com ela sobre ela poder ter um marido. Ela constituiu uma família. E ali Noemi fala com ela para ela falar com Boaz. E ela diz assim a ela que pela noite, quando Boaz terminar de trabalhar ali com as espigas, é para ela ir até onde ele foi dormir e ali deitar embaixo dos seus pés, descobrir os pés dele e não deixar que ele descubra quem é ela. E ali Boaz, pela meia-noite, ele acorda e ele pergunta quem é que estava ali por debaixo dos pés dele. E ali Ruth diz que era ela, a serva dele. E em todo momento, Ruth mostra ser submissa a Boaz. Ruth, ela não se exalta. Ruth, ela não cria confusões com Boaz. Ela sempre está ali submissa a Boaz, ao homem, né? E o Senhor diz na sua palavra que a mulher deve ser submissa ao marido, no sentido que a mulher deve estar na missão do marido, ela deve ser auxiliadora, ela deve estar ali auxiliando o marido, pois o homem, muitas das vezes ele não percebe que algo vai dar errado, e a mulher, ela está ali auxiliando ele, falando com ele sobre o que deve ser feito em tal ocasião. E o homem, ele tem o dever, ele tem a obrigação, o papel de guardar, proteger a mulher, proteger os filhos, proteger e cobrir os filhos. E então, ali a mulher, ela vai estar ali auxiliando, ela vai estar ali também cuidando dos filhos, cuidando de todas a parentela que ela possui. E então Boaz ali, Ruth fala com ele que era para ele colocar a capa dele sobre ela, em um sinal de submissão e também porque ela queria casar com Boaz. E ali Boaz conversa com ela e fala que tem um parente mais próximo a ela, porque ali ele seguiu a lei do Senhor, a lei de Moisés. Se tivesse algum parente mais próximo, ela teria que casar com aquele parente. E ali Boaz, ao amanhecer, ele se encontrou com aquele parente mais novo, mais próximo. E ali Boaz conversa com ele e aquele parente disse que não queria nada assim, queria comprar as propriedades, mas se precisar casar com Ruth, ele não queria casar com Ruth. E ali Boaz, ele tem de casar com Ruth. E na conversa que eles tiveram, Boaz fala assim com ela que ele acha isso lindo porque ela não preferiu um homem mais novo, um homem mais jovem. Ela escolheu ele, uma pessoa mais com a idade avançada, né? E Ruth, ela não prefere escolher outro homem, mas ela escolhe Boaz.
e eles casam e eles têm um filho. Esse filho eles colocam o nome de Obed, que em hebraico, né, significa servo. E em Hebreus, gostaria de ter aqui aos irmãos, em Hebreus 13, capítulo 13, o versículo 4, diz: digno de honra entre todos seja o matrimônio. Então, o casamento, ele é do Senhor. A família é do Senhor. E o Senhor, ele nos fala que nós devemos ter uma família, nós devemos multiplicar, assim como a irmã falou, multiplicar não somente em questão dos filhos, né? Porque neste mundo atual realmente está muito difícil ter muitos filhos. É melhor ter 1 ou 2 ou 3, no máximo 3 ou 4, mas vai de famílias, né? As condições, avaliar tudo. E o Senhor, ele nos diz que nós devemos frutificar, multiplicar, não somente materialmente com os filhos, mas também espiritualmente, servindo ao Senhor, servindo a Ele com todo o nosso coração, crescendo em graça, crescendo em favor do Senhor. E assim eu gostaria de agradecer, né, a minha oportunidade que eu tive e glorificar o nome do Senhor. Louvado seja o santo nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus.